Olá, bem-vindo de volta, você em caminho da perdição, que quer saber mais sobre o caos, que quer entrar no olho do terror, mas você também odeia o caos e quer dar porrada nesses desgraçados. Você veio ao lugar certo, para a terceira via. Hoje nós vamos conversar sobre os deuses do caos menores. Ué, o quê? Não existe Deus do caos menor, o que tu tá falando, Lorde? Meus amigos, apenas para você aqui no caminho da perdição, na lore, tanto do Warhammer Fantasy quanto do 40.000, isso é um negócio que vai abranger bastante coisa, existem uma miríade de pequenas entidades caóticas que podem ser consideradas deuses do caos. Até mesmo os demônios do caos, tipo, eles querem ser idolatrados e adorados, porque isso alimenta eles, dá mais poder. Mas existem entidades caóticas, por exemplo, o Hashut, o deus dos anões do caos, do fantasy. Ele não é nenhum dos outros 4 deuses maiores do caos, é uma coisa à parte, e ele seria, por exemplo, considerado aqui um deus menor do caos. Então vamos explicar com mais calma. Todos nós sabemos dos 4 deuses maiores do caos. O que está fazendo aqui nesse vídeo começa lá no início. Bem, nós sabemos de Khorne, nós sabemos de Slaanesh, nós sabemos de Tzeentch, nós sabemos de Nurgle, e que o caos é uma representatividade das nossas emoções mais intensas. Só que o caos, no caso, é uma energia que modifica e faz as coisas ficarem aberrantes e transforma numa coisa depravada e ruim. No caso, Khorne seria a honra marcial, a luta tipo justa, mas vira o derramamento de sangue, a brutalidade, a violência. Nurgle seria o ciclo da vida, mas vira a podridão e a devastação e a doença. No caso, Tzeentch seria a mudança, tipo o fato de tu mudar, de tu crescer, tu amadurecer, todas essas coisas, mas na verdade vira uma modificação caótica que transforma as coisas em uns mutantes, em umas coisas abomináveis, e depois acaba transformando em pó. E magia também, no caso da Tzeentch. E também Slaanesh, eu não vou nem falar da depravação de Slaanesh, porque, né, eu não quero que meu canal seja demonetizado não, né? Mas então, meus amigos, esses são as principais coisas que modificam as vontades do ser humano. E com isso, eles criaram maior força do que as outras entidades, e eles meio que dominam o imaterial, não dando espaço para as outras criaturas crescerem, mas o fato de elas não crescerem não muda que elas existam lá no caos. E afinal, quais entidades são essas? Meus amigos, aqui eu tenho que avisar vocês, é muito difícil saber o que é canon e o que não é. Cara, eu li isso aqui várias vezes, em vários lugares diferentes, as fontes eram conflitantes. Então, é o seguinte, isso aqui é uma lore antiga, mais antiga mesmo, de antes de eu nascer. Então, tipo, quando os dinossauros andavam na Terra, e quando a Games Workshop foi originada, ela criava e aceitava ideias de pessoas, tipo, fãs do jogo, e adicionava na história. Eles contratavam autores que eram freelancers, tipo, o cara trabalhava ali só para criar um ou outro conteúdo, ou uma história, uma revista para eles, depois ir embora. Então eles não tinham funcionários próprios e não tinham acordos tipo de, não, o que tu criar é propriedade da Games Workshop. Não tinha isso, eles eram uma companhia pequena, dando os primeiros passos, e eles estavam criando um universo de fantasia no Warhammer Fantasy, e que também servia para roleplay, para tipo, de fazer jogos de RPG. Então foi criado isso, e lá atrás criou alguns com nome, 3 deles eu tenho até uma dificuldade de pronunciar: Ancel, Morok e Fazetar. Isso aqui, cara, pra te ter uma ideia, que é um negócio meio cringe, é assim, e é o nome dos caras que escreviam pra GW na época. Um deles tipo era Ancel, o outro era Mahak, uma coisa assim. E então tipo, eles só fizeram uma brincadeirinha com o nome deles e criaram tipo umas entidades do caos ali na história, meio que zoeira. Tipo, na Games Workshop antigamente era bem zoeiro.
por isso que isso aqui meio que ficou de lado, assim, porque não era um negócio muito sério, não vinha assim para afetar a história do jeito que foi criando e ficando depois. Então muitas dessas coisas meio que deixaram de lado e apagaram da história. O mais famoso que a gente vai ver é Malal e Malis. Esse aí eu vou falar bastante deles, o seu principal aqui do assunto. Existe até uma suposição que o bem maior dos Tal meio que gerou uma criatura caótica semelhante aos Taus, com vários braços e dedos, umas coisas esquisitas. E é uma representação do bem maior, e tipo que salvou a quarta esfera de influência dos Tal da destruição. Foi uma criatura do imaterial que tipo meio que absorve a idolatria deles ao bem maior, de o sacrifício, porque eles se matam pelo bem maior. Então mesmo os Tal não representando uma potência no outro lado, eles são seres vivos, inteligentes, e eventualmente eles vão afetar o imaterial se muitos deles fizerem a mesma coisa. Então até o bem maior pode ser considerado uma entidade caótica menor, mas mais do que um demônio, uma coisa de vontade própria, que é crescer e absorver mais coisas. Então seria assim como os deuses do caos. E um dos ouvintes aqui do canal, aliás, acho que mais que um, quer ouvir do Vastor. O Vastor é aquele que faz as forjas no caso do 40 mil, as forjas demoníacas que criam coisas incríveis no caso do caos, da destruição. Então esse aqui, ele é um demônio maior, ele não é um deus menor do caos. Por isso eu não vou falar dele nesse vídeo específico. Acho que ele merece um vídeo só dele, um dia eu posso trazer aqui para vocês. Mas em geral, nós vamos principalmente falar de Malal e Malis, porque são os principais aqui pro vídeo de hoje. E afinal, se existem mesmo essas entidades menores, eles não fedem nem cheiro, né? Tipo, ninguém se importa, porque se tem coisa mais forte que eles, que modifica o grande jogo do Deus do Caos, por que eu ia me importar com um negócio tão insignificante quanto um poderzinho menor de material, se tu pode ter mais poder? Bem, meu amigo ganancioso por poder, tá no caminho correto para ir pro caos, mas elas afetam a história que ia ler. Uma das coisas que acredita-se que foi de origem dessas entidades menores do caos foi a mudança dos antigos Astarte, que entraram como traidores no Olho do Terror. Uma unidade especial foi atraída para essas entidades menores, e essas entidades deram bênçãos e criaram os Raptors. O Raptor, aquele capítulo descendente do... Poxa, é muito capítulo, eu tô ficando louco. Os Raptors, aquele capítulo descendente da Raven Guard. Não esse Raptor. Tem muitos nomes para esse. Aquele é o capítulo dos Raptors. Esse aqui é a unidade Raptor do Caos. O que é isso? Os Chaos Raptors, eles são as antigas tropas de assalto que utilizavam mochilas a jato, que na época da heresia do Horus era uma tecnologia muito recente e rara de encontrar. Então apenas esquadrões de elite de assalto utilizavam essas armas, aliás, ferramentas. Então as mochilas a jato, eles usavam como meio que um paraquedista de assalto. No meio do campo de batalha eles voavam rápido e caíam atrás das linhas inimigas, decapitando oficiais, destruindo artilharia, explodindo suprimentos e espalhando terror atrás da linha inimiga com uma velocidade fenomenal e uma brutalidade incrível. E quando a heresia do Horus aconteceu e os Raptors meio que foram pro lado das forças do caos, separaram as Warbands, eles foram tentados a acreditar que eles eram melhores que os outros, eles eram a elite dos super soldados caóticos e que eles eram mais do que todo mundo, eles viam tudo de cima. Então eles foram tentados a entregar os seus corpos e o seu serviço a essas entidades menores, que lentamente foram transformando o corpo deles, e eles fundiram o seu corpo com o equipamento. Hoje a armadura e a mochila jato é a mesma coisa, eles são um só com a mochila jato que eles utilizavam lá atrás, e eles receberam a bênção de poder
voar. Então hoje eles voam eternamente, o sangue deles é combustível para poder voar. E eles veem a presa de cima, assim como uma águia vê um rato. Rato não, né? Tadinho do rato, vamos falar de outro bicho feio, um esquilo. Então ele tá ali voando. E aí quando ele olha a presa lá embaixo, ele vê com desdém, ele desce e estraçalha a presa no chão. Os Raptors são uma unidade violentíssima. Um dos capítulos, não, né? Uma das antigas legiões que mais usava essa tática eram os Night Lords, exatamente pelo efeito de choque e terror que eles causam, e como eles têm armadura de energia, eles conseguem sobreviver a ser colocados atrás da linha de energia do inimigo. E assim, essa unidade foi criada graças às bênçãos das entidades menores do caos. Achei legal, achei interessante a história deles e decidi trazer aqui para complementar. Afinal, temos pouquíssimo mesmo assunto sobre essas entidades menores do caos. Eu até estava em dúvida se deveria trazer ou não, mas o pessoal pediu, então eu vou trazer. E continuando então, vamos finalmente falar de Malau. Afinal, o que é Malau? Eu nunca ouvi falar disso aí. Malau, cara, foi criado lá atrás, mas lá atrás mesmo, em 1988, por dois autores que eram freelancers que escreviam para Games Workshop, o John Wagner e o Alan Grant. O John Wagner até escreve alguns quadrinhos ali do Judge Dredd, alguns, acho que livros do Judge Dredd na real, e é bem legal, tipo, ele é um cara que ficou famoso nessa área, assim, de fazer coisas de ficção, bom pra ele. E na época, eles trabalharam para Games Workshop para criar algumas histórias do Realm of Chaos. E aí eles criaram então uma entidade caótica maligna chamada Malau. Só que essa entidade caótica era diferente do normal. Ela era da Ordem. O quê? Era caos da Ordem. Exatamente, não faz sentido nenhum. Tipo, quer dizer, né? É uma coisa caótica anti-caos. Estranho mesmo, mas no fim ficou bem legal. Eles utilizavam armaduras assim, que na real é uma história de um campeão de Malau, e esse campeão de Malau lutou junto com as forças da Ordem para defender a cidade de Prague. Então ele defendeu em Kislev a cidade de Prague contra as invasões do caos. Massa, foi uma história divertida, tipo, ele era um campeão assim com um cavalo que foi dado de Malau para ele, e ele lutou contra as forças caóticas, ele lutou contra Skevens, ele fez tipo uma campanha ali para Malau. Então é uma historinha legal, só que qual é o problema? O problema, meus amigos, é judiciário. O quê? Não pode ser sim. Porque como eles eram autores autônomos, meio que a Games Workshop não tem direito ao Malau, então foi até uma disputa legal, e quem tem o direito de fazer o negócio do Malau é os autores que criaram ele. Então se a Games Workshop tentasse fazer coisas ou falar sobre eles, eles seriam cortados. Então o Malau foi criado por Warhammer Fantasy e pro RP, né, de jogar ali, fazer um RPG disso aí, mas ele sumiu por ali, tipo em 1995, foi a última referência que eu consegui achar de um mago do caos, que era um mago de Malau. Foi a última coisa assim que eu consegui ver, porque eu pesquisei em várias fontes, vários vídeos, várias coisas, até o wiki tá escrito errado, porque o wiki tem uma parte ali que é fanfic, mas cara, tem um monte de coisa mesmo, que é difícil tu distinguir o que é o que, mas no caso, o que eu entendi e consegui chegar a uma conclusão base, é que Malau foi feito pro Warhammer Fantasy bem das antigas, mas devido a essa questão judicial, meio que eles fizeram um retcon e tiraram da história. Então Malau hoje não é mais canon. É triste, lamentável, infeliz, porque era uma história legal, até que tipo, dava pra fazer alguma coisa sobre isso. Imagina, tipo, tá no reino do caos, de repente vem uma coisa falar contigo e quer te ajudar a destruir o caos, entendeu? Tipo, eles dão umas histórias legais, mas acabou por isso aí. E então não existe mais Malau na parte do fantasy. Não, tipo, tu até pode fazer o teu RPG, ninguém te impede de manter essa história viva e manter tipo uma entidade menor. Só que o Malau tipo é bem
bem menos potente do que os outros deuses do caos, bem menos influente. Então, tipo, é uma coisa que ia ali, deve ser bem esporádico no uso de alguma coisa dele, mas podia usar. E as forças de Malal lutam às vezes com o caos, às vezes contra o caos. É meio que uma loucura, mas dizem, pelo menos a origem deles é que eles tipo eram uma força caótica anti-caos. Então era uma coisa da ordem. Essa foi a origem, mas a Games Workshop, por várias razões, acabou modificando. E afinal, agora que Malal não existe mais, o que eles criaram? Depois de muitos anos daquilo ali, um autor do 40.000, provavelmente fazendo uma certa homenagem ou às vezes pegando fortes inspirações do conteúdo antigo da Games Workshop, criou o Malice. E o Malice ele criou no 40.000 junto com um capítulo que segue eles, os Sons of Malice, os filhos de Malícia. Então, o que é isso? O que é o Malice? O Malice é inspirado no Malal, mas judicialmente diferente o suficiente para não necessitar de um processo, nem pagar royalties do jeito que a Games Workshop gosta. E os Sons of Malice, então, eles são um capítulo que a origem deles, nós não sabemos o nome verdadeiro que eles tinham antigamente, mas eles vieram de uma fundação que criou 20 capítulos específicos para defender o Olho do Terror. Então foi uma fundação que ia ficar em Cadia e na região ao redor para impedir incursões caóticas do nosso lado. E ali eles receberam o mundo de Celos. Celos, acho que a gente vai chamar de Celos. Não sei como é que se pronuncia SC, assim fica esquisito. Eu acho que Celos. Tudo bem, não importa. Falar Celos, porque eu acho mais engraçado. Eles receberam o mundo natal de Celos e, na época, eles ficaram incumbidos da missão de proteger Cadia e a região ao redor contra qualquer cruzada negra que viesse do Abaddon e as forças caóticas, e eles então lutariam pelo Império e pelo Imperador. Porém, ali nesse mundo natal de Celos deles, a população que eles recrutavam era uma população de um mundo selvagem, e nesse mundo selvagem, próximo do Olho do Terror, meio que a mente das pessoas vai sendo afetada, e os recrutas que eles treinavam tinham algumas tendências e alguns rituais que vieram desse planeta. Qual ritual? De 11 em 11 anos, eles faziam uma grande festa. Nessa festa, eles sacrificavam escravos e devoravam a carne. Eles eram canibais. Nesse mundo que eles ficavam ali, um mundo selvagem nos confins do Império, ninguém nunca viu ou passou 11 anos observando eles de fora a fora e viu esse ritual. Então provavelmente quando eles receberam esse mundo, ninguém tinha nem ideia do que acontecia lá. E o mundo era horrível de viver, então como ali era uma população que sofria muito para viver, eles vão criar pessoas fortes, e os Astartes só se interessam com isso, em ter um recruta forte de uma genética resistente para ser um soldado melhor. Então eles pegaram aqueles recrutas e conforme os anos foram passando, mais e mais recrutas desse mundo foram trazendo essas ideias, e o capítulo começou a adicionar esses rituais daquele planeta, e com o tempo esses rituais cresceram até um ponto que depois de um ataque junto com forças inquisitoriais, eles conseguiram dominar um planeta que estava tendo uma insurreição caótica. Facilmente eles dizimaram o pessoal do caos, e os Sons of Malice levaram muitos prisioneiros. O Inquisitor achou estranhíssimo eles levarem prisioneiros, porque ninguém faz prisioneiro no 40.000, tu mata primeiro, depois tu pisa em cima. Então, a não ser que tu queira interrogar o cara para depois matar e pisar em cima. E o Inquisitor, então, sendo o Inquisitor, perguntou, inquiriu para eles
por que eles estavam tomando esses escravos. Então o capitão chegou para ele e falou: não se preocupe, é para um sacrifício ao Deus Imperador, é uma tradição do nosso capítulo, até você está convidado para ver esse lindo sacrifício ao grande Big E. E o Inquisitor: sacrifício pro Deus Imperador? Isso tá esquisito, é estranho, mas talvez seja uma coisa ritualística deles. Digamos, eles gostam depois de executar eles em público para mostrar para a população que tu não deve se revoltar com o imperador. Tudo certo, beleza, faria sentido. Mas então o Inquisitor decidiu acompanhar eles para ver como é que era esse ritual. Coincidentemente, já haviam passado 11 anos do último ritual. Eles se reuniram então naquele planeta deles e eles fizeram o ritual sacrificando vários que foram capturados em batalha, escravos ali do planeta, em nome do Deus Imperador, e comendo a carne num ritual canibalístico horrível. O Inquisitor, só um minutinho que eu vou ali no banheiro rapidinho. Ele saiu correndo, pegou o Vox. Alô, me salva, eu vou morrer. Mata todo mundo. Ele chamou ajuda da Guarda Imperial e das adeptas sororitas que participaram desse conflito contra essa força insurreição caótica, e durante esse evento de celebração louca que deles de canibalismo e morte de todo mundo, dos prisioneiros de guerra deles, a Inquisição agiu e a Guarda e as sororitas tentaram eliminar esse capítulo. Porém, durante esse ritual, eles receberam uma força e um poder incrível e eles não conseguiram separados. E o capitão da segunda companhia que convidou o Inquisitor pessoalmente matou o Inquisitor e devorou o corpo dele, porque agora eles estavam perdidos pro caos. Bem, existem capítulos de Astarte que fazem atos de canibalismo, vulgo anjo de sangue, mas no caso não é uma coisa assim que é tão frequente, muito menos com o Inquisitor, com as adeptas sororitas e com a Guarda Imperial. Agora só se fode, mas mesmo assim não é uma coisa bem vista, muito menos publicamente aceitável, e o que eles fizeram aqui foi uma coisa de condenação de heresia total. Por isso o Império deu a ordem para caçar os Sons of Malice, então eles fugiram e evacuaram as forças deles, mas o Império descobriu que isso aí vinha desse mundo, que a população dali fazia a mesma coisa, e agora, sabendo que a população dali tinha se divergido da humanidade a um ponto de ser inaceitável, a guarda de Cadia, porque estava perto, foi ordenada a exterminar a população do planeta a um, porque o planeta era útil, mas a população não. Então, a população foi toda eliminada do jeito antigo, com a boa lasga na mão e com a baioneta equipada, e os Sons of Malice não puderam fazer nada, porque eles estavam fugindo pela própria vida, e eles entraram no olho do terror com promessas de que do outro lado eles iriam ter a força para se vingar do Império que destruiu o seu mundo natal e a sua população. Depois que eles entraram no olho do terror, o normal seria tu se adaptar ali e meio que criar alianças, se juntar com outras warbands. Os Sons of Malice não fizeram isso. Eles chegaram lá e falaram: eu sou o maior garoto no parquinho, eu vou afogar no vaso do banheiro qualquer um que falar de mim ou que olhar pra mim torto. E eles viraram o verdadeiro bully no olho do terror, atacando outras warbands menores, roubando neophytes, obrigando eles a trabalhar para eles com a pistola apontada na cabeça. Então eles começaram a roubar recursos e soldados de outras warbands e botaram dominância. Depois disso, eles ficaram meio que isolados, porque para não criar muitos inimigos, mas eles lutam contra as forças caóticas do outro lado. Eles brigam com todo mundo, eles não foram lá para entrar pro caos, eles foram lá para matar todo mundo. E agora eles têm meio que não uma aliança, mas uma
coexistência do outro lado, aonde eles são uma ameaça, mas ninguém quer perder recursos para enfrentar eles, então eles meio que deixam eles fazer o que eles quiserem, porque tipo, tem coisa melhor para fazer do outro lado. Se tu gastar os recursos para acabar com isso, tu vai ficar fraco e alguém vai vir te usurpar, então é melhor tipo, tu evitar conflito direto com eles. Eles viraram tipo um porco espinho do outro lado, e qualquer força caótica que tá planejando tentar enfrentar eles tentam destruir antes de serem atacados. E assim, os Sons of Malice continuam vivos no olho do terror, cultuando uma entidade menor. Eles idolatram Malice. O que é Malice? É uma entidade de anarquia, uma entidade de violência sem sentido. No caso, tu sabe aquela parte ruim do ser humano quando faz uma coisa ruim sem motivo por fazer? É isso que é Malice. É um negócio, tipo, é uma maldade, é uma anarquia total. E é uma mistura das piores partes do caos em uma coisa só. Não ache que porque eles matam outras forças caóticas que eles são do bem. Eles matariam qualquer um sem distinção. E o que eles juraram fazer mesmo é matar todo mundo de Cadia. Eles odeiam Cadia, como se Cadia já não tivesse sofrido o suficiente. Cadia permanece. Mas no caso, eles tentam destruir todo mundo de Cadia, porque foi o pessoal de Cadia que matou o planeta deles. Então eles juraram nunca parar, até todo o pessoal de Cadia parar de respirar. Teve até na 13ª Cruzada Negra do Abaddon, que dividiu a galáxia, quando teve uma batalha em que eles participaram, que eles se juntaram às forças caóticas. É difícil eles lutar do lado do caos, mas eles lutaram junto para matar as tropas de Cadia. Mas felizmente os Space Wolves e reforços de Cadia mandaram eles fugindo de volta com o rabo entre as pernas, depois de ter levado uma surra. Então os lobos de Fenris, junto com as forças de Cadia, mostraram que o Império não vai parar, e se tu quer tentar enfrentar eles, vocês serão destruídos. E essa foi a última versão que a gente escutou deles. O que nós sabemos é que, incrivelmente, eles quase que seguem o Codex Astartes, não acredita, mas eles têm 11 regimentos de 100. No caso, o capítulo é 1000, né? Então eles seriam 11... companhias. Isso. Eles têm 11 companhias. Por que eles têm 11 companhias? Porque o número sagrado de Malice é 11. Por isso que de 11 em 11 anos também eles faziam aquele ritual de sangue. Massa. E essa história é canon, então? Cara... boa parte da história dessa Malice foi criada por um fã, e o fã até diz que não imaginou que a história dele ia chegar nesse ponto que chegou. Então Malice, os Sons of Malice são canon, mas a história da origem deles, do negócio ali, é um pouco de fanfic. Antigamente, bem antigamente, a Games Workshop, quando era uma companhia pequena e fazia as coisas por amor e por vontade, eles aceitavam que as pessoas escrevessem coisas para eles, e eles adicionavam parte dessas fanfics. Se eles achassem que era legal, fazia sentido e não era nada assim que quebrasse a lore, eles iam adicionando isso aí à lore. Hoje em dia, por questões legalísticas e porque eles cresceram demais, e é uma companhia de milhões de dólares, eles têm todo um protocolo para seguir, então eles não aceitam mais essas coisas. Mas eu gosto de acreditar no meu headcanon aqui na minha cabeça, que essa aqui foi uma lore bem feita por amor, por um fã. Então, pra mim é a lore verdadeira dos Sons of Malice, é isso que aconteceu, e ninguém tira isso da minha cabeça. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Malice, Malal e os outros deuses do caos que teoricamente não existem, mas podem existir. E dá algumas histórias legais, dá algumas coisas massa, mas eles são bem raros de tu ver na lore. Praticamente tu não vai achar nada sobre eles a não ser fanfic, mas tem algumas histórias divertidas se tu quiser ler, e se tu não se importar que muitas delas não são exatamente canon da Games Workshop, é divertido de conhecer. Os Sons of Malice são canon, tá? Eles participam das histórias, aparecem nos livros, bem pouquinho, mas aparecem. E o Malice também, existe, mas ele é uma coisa mínima. Até tem uma teoria
que depois de 11 anos, agora ele mudou, o novo, no caso Lorde, que agora não é mais um Chapter Master, né, o Lorde Caótico do Sons of Malice, faz um ritual a cada 100 anos, onde ele escolhe um campeão, soltando ele no labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é um Space Hulk dos Sons of Malice que eles deixam abandonado, sem os Galar Fields ligados, então ele enche de criaturas demoníacas e coisas assim, e os melhores de cada companhia são testados lá dentro, e o que sobrevive é sacrificado para Malice. Ele não sabe que ele ia ser sacrificado, ele acredita que ele vai entrar no regimento de elite do Lorde Caótico disso aqui, mas na verdade ele vai ser sacrificado, e depois que eles sacrificaram 11 deles, o Malice se invocou na frente dele, conseguiu ter uma forma, e ele explicou para esse Lorde Caótico como eles vão retomar o mundo natal deles. Se tu acha que eles vão ter sucesso em redominar e enfrentar as forças de Cadia, você tá do lado do caos. Se você acha que as forças de Cadia vão dizimar eles, você tá do lado certo. Vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.